E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, para mostrar que Jesus é o caminho, o véu se rasgou de alto a baixo para mostrar que agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos irmãos, estamos iniciando o nosso culto desta manhã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar a todos uma manhã abençoada, um dia abençoado, que nós possamos nesse instante abrir o nosso coração para Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez queremos abrir o nosso coração na Tua presença nesta manhã, buscando, Senhor, a orientação divina para as nossas vidas, buscando, Senhor, a Tua presença para os nossos corações, suplicando que o Senhor venha nos ensinar, nos orientar e direcionar as nossas vidas por meio de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado para o nosso resgate, aquele que foi crucificado em nosso lugar. O véu do templo, Senhor, se rasgou de alto a baixo, mostrando que por meio de Jesus, agora nós temos acesso direto a Ti, e é nesta confiança que nós estamos clamando pelo sangue por meio do nome de Jesus. Queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Criador, conhece todos os nossos passos. E venha, Senhor, nos ensinar, venha nos dirigir, receber a nossa oração, receber o nosso louvor, as nossas adorações que prestamos a Ti, e recebe o nosso culto. Restaura-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Restaura o nosso amor por Ti e restaura, Senhor, a nossa fé. Fortifica-nos na Tua palavra. Jesus é o caminho. Em Tua presença, Senhor, nos reunimos aqui nesta manhã em nome de Jesus. Amém, Senhor. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, sim, Senhor, e fazer Teu nome grande.
Bom dia, meus amados amigos e ouvintes, amados irmãos, graça e paz, que nesse dia realmente seja um bom dia para todos nós, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler em Filipenses capítulo 3, os versos 18 e 19, que diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupam com as coisas terrenas. Amado Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescenta a vida. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. E agora que lemos a Tua palavra, Pai, queremos entendê-la, queremos aprender dela. Dirija, Senhor, a todos nós na meditação da mesma, para que possamos aprender de Ti. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero meditar com vocês nessa manhã, com base nesse texto, sobre o tema Os Inimigos da Cruz de Cristo. Esse texto que nós lemos aqui, nós vemos o apóstolo Paulo chorando. O que foi que levou o apóstolo Paulo a chorar? Será porque nesse trecho da epístola ele chora? Amados, esse texto é um texto expressivo. É um texto que o Espírito Santo nos deixou usando o apóstolo Paulo como um instrumento para nos alertar como vivermos em nossos dias. E por que Paulo, chamado apóstolo dos gentios, chorou? O que levou ele a sentir essa aflição no coração? Pelo menos os 3 pontos aqui mostram isso. Em primeiro lugar, ele diz no verso 18, porque muitos estão infiltrados na igreja, ou seja, muitos estão andando entre nós. Por isso, ele fala que muitos estão infiltrados na igreja, dissimulados. Ele diz, pois muitos andam entre nós. Não são poucos, ele diz que são muitos. E o apóstolo Paulo, que era um defensor incansável do Evangelho, um fiel servo, que doou o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas em favor da igreja, se depara com um tipo de falsos crentes. Tem o nome de cristãos, mas não são cristãos, de fato. E Paulo sabe que eles são como erva daninha, que estão infiltrados entre o povo de Deus, a sua igreja. E Paulo diz que esses precisam ser marcados, precisam ser distinguidos dos servos fiéis na congregação, para que os seus maus exemplos não sejam seguidos. Em segundo lugar, o que levou Paulo a chorar? Ele vai dizer, eu já havia falado a vocês em outras ocasiões. Paulo já havia, meus queridos, prevenido aos filipenses da existência desse tipo de cristãos. Esse tipo de falsos crentes estavam dentro da igreja como se realmente fossem crentes de verdade. Agora, com o coração doendo e angustiado, Paulo volta a lembrar os fiéis desse tipo de pessoas. Aqui a gente percebe a preocupação de Paulo com esse tipo de falsos crentes. O fato de Paulo registrar que chorou
por causa dessa aflição, meus queridos, é que Paulo estava profundamente triste com o falso cristianismo, um cristianismo descomprometido com a mensagem da cruz. Ele já havia falado muitas vezes, em outros trechos das suas epístolas, sobre o falso evangelho. Aqui ele fala do falso irmão. E também fala do seu péssimo testemunho de vida que esse tipo de crente dá, que só prejudica a igreja. Portanto, ele, vendo todas essas coisas, enfrentando esse tipo de situação, ele se angustia, ele chora, porque muitos falsos crentes estavam andando no meio da igreja como se fosse crente. E Paulo já havia alertado os filipenses, e talvez muitos estivessem se deixando levar por os ensinamentos falsos desse tipo de crente. E aqui, em terceiro lugar, ele fala até com lágrimas, ele fala chorando. E aqui Paulo lamenta, queridos, com lágrimas nos olhos, o grande prejuízo que esses falsos irmãos causam à igreja. É bem verdade que nas nossas igrejas tem pessoas que frequentam a igreja e têm até cargos, ofícios, ocupam lugar de liderança na igreja, mas isto é só por conveniência. A gente não sabe, Deus sabe quem é. Mas a gente, vendo o que Paulo está dizendo aqui, ele diz, olha, observem o seu comportamento dentro da igreja e fora dela. É fácil ser crente na igreja, mas fora da igreja a gente sabe como é que essas pessoas se comportam. A má conduta deles é visível e absolutamente condenável. Eles estão cavando a sua própria sepultura espiritual e com isso estão maculando a imagem da noiva de Cristo, a sua igreja. Isso faz o apóstolo Paulo chorar e lamentar as almas perdidas. Mas, em último lugar, eles fazem tudo isso porque são inimigos da cruz de Cristo. É o que diz no verso 18. Eles são inimigos da cruz de Cristo. E aqui Paulo nos explica por que esses homens são tão condenáveis. Queridos, não eram poucas coisas que estavam tirando a paz de Paulo. O motivo era nada menos do que a idolatria. Eles idolatravam a si mesmo, idolatravam o próprio ego, negavam a Cristo. Ao invés de negarem a si mesmo, tinham uma vida centrada nos prazeres e satisfação terrenas. Eram mundanos e carnais. O verso 19, Paulo diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então eles eram carnais, eles eram mundanos, eles eram blasfemadores, eles tinham um péssimo comportamento, um péssimo testemunho, e não é difícil. A gente vê hoje, porque no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, já existia esse tipo de gente. E hoje está mais visível. A gente vê hoje pregadores, ensinadores, mestres falsos, ensinando um evangelho distorcido. A gente vê hoje profecias, revelações, visões que não estão baseadas na Bíblia, não tem apoio bíblico. Então, só de você analisar essas coisas já dá para perceber que existem muitos falsos crentes, muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores. Por isso que é necessário a gente ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente concorda, que nós não possamos nos conformar com esse tipo de coisa. Continuemos firmes na palavra de Deus como crentes verdadeiros, pregando a palavra, dando testemunho, confessando a Cristo, e que o mundo veja em nós
a imagem de Cristo por causa do nosso testemunho, a nossa linguagem, o nosso proceder, que sejamos fiéis, servos do Senhor, crentes verdadeiros, não crentes nominais, como existia muitos no tempo dos apóstolos, existem muitos hoje. Existem muitos hoje. É necessário que a gente observe. E Paulo diz que esses tipos de crentes deveriam ser marcados e distinguidos dos crentes verdadeiros. Hoje tem muita gente dizendo assim, para ser crente como essas pessoas, eu prefiro não ser. Então dá um péssimo testemunho, dá um péssimo exemplo, macula a igreja, só dá prejuízo à igreja, dificulta a pregação do evangelho, porque com seus feitos muita gente generaliza. Então um péssimo exemplo de uma pessoa diz, olha aí, é os crentes que fazem isso. Então não devemos dar ouvidos a certos tipos de crentes. Não devemos dar ouvido a certos tipos de ensinadores. Não devemos dar ouvido a certas profecias, a certas visões, a certas revelações, de forma alguma. Porque se estiver fora do que a Bíblia ensina, devemos rejeitar e condenar esse procedimento. Que tenhamos, meus queridos, o cuidado de observar o que a palavra de Deus nos ensina e viver de conformidade com seus ensinamentos. Paulo foi um instrumento de Deus para nos trazer essas mensagens enriquecedora, fortalecedora e que leva os verdadeiros crentes a ter uma vida exemplar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amado Deus, muito obrigado por mais essa porção da Tua palavra. E peço que o Senhor interiorize a mensagem nos nossos corações, para que tenhamos o conhecimento dela, para que tenhamos a possibilidade de vivermos de conformidade com a Tua palavra, dando um bom testemunho, testemunhando do Senhor Jesus, para que o mundo nos veja como verdadeiros crentes. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é o meu melhor amigo. Isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração,
ver a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Por meio de Jesus Cristo, agora somos amigos de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, amados por Deus, povo santa, nação santa, povo de exclusividade de Deus por meio de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por enviar Jesus. Obrigado, Jesus, por não hesitar e suportar a cruz em nosso lugar. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. E queremos desejar a todos um dia abençoado. Obrigado por compartilhar conosco mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde.